prazer em receber todos vocês. A leitura que eu vou fazer hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina, e conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Com os nossos corações em prece, com essas vibrações boas dessa música que acabamos de ouvir, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com toda a sua paz, com toda a sua luz, que derrame bênção sobre nós, sobre esse ambiente, sobre todos aqueles, Pai, que necessitam do seu amparo, da sua proteção. Estamos confiantes em Ti. Sabemos que o Senhor podemos contar sempre com a sua presença, com a sua misericórdia divina. Queremos nesse momento serenar os nossos corações, as nossas mentes, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, para que eles nos envolvam com toda a sua luz. Queremos pedir a esses benfeitores supremos que estejam conosco nessa noite, que intuam o nosso palestrante, para que a sua mensagem possa chegar até nós, e contando sempre com a paz da espiritualidade maior,
com o amparo de Jesus, nós vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E é com grande prazer que a gente recebe o Wilson. Muito bom ter você conosco. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Eu pedi desculpa para vocês, eu esqueci a conexão do computador para o telão. Aí eu vou usar o computador, mas eu vou, tentar transmitir para vocês, né? Com palavras, não vai dar para acompanhar lendo. Que Deus abençoe a presença de vocês aqui. E vir aqui hoje, para nós, foi uma escolha. Todos nós escolhemos vir aqui hoje, não foi isso? E eu vou falar sobre escolhas na nossa vida. E escolhas em nossa vida gera sempre alguma consequência. Então o tema de hoje é escolhas geram consequências. Nós fazemos escolhas o tempo todo em nossa vida, não é isso? O tempo todo a gente está escolhendo alguma coisa. E essas escolhas, elas são relacionadas normalmente à nossa formação, à nossa educação. Está associado também, né, ao nosso desenvolvimento espiritual, né? Mas basicamente a gente tem muita influência do meio em que a gente vive. A gente vê o Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam esses dias, né? Houve um choque, né? Entre a polícia e os traficantes, né? O Comando Vermelho, e a gente vê a quantidade de rapazes e moças, jovens, envolvidos em uma situação extremamente delicada e de difícil solução. Pais e mães hoje lamentando a morte de seus filhos, e por incrível que pareça, segundo as observações do pessoal da área jornalística, a maior parte do pessoal que foi morto eram pessoas extremamente pobres e vivendo, né, do tipo pagos pelo narcotráfico. Então, assim, não sei se vocês viram também uma pesquisa a ONU fez relacionando a situação de cada jovem hoje no mundo com a origem. E ela estava afirmando que 70% a 80% dos jovens onde pai trabalha, mãe trabalha e são educados, têm um certo nível de educação, não caem normalmente em situação delicadas do tipo tráfico ou latrocínio ou roubo, né, qualificado ou não. Então, assim, família, né, é uma coisa extremamente importante que a gente precisa valorizar, né? Nós temos famílias e sabemos o quanto a família é importante e que determina também as nossas escolhas. Escolhas geram consequências, por quê? Porque consequências educam. Toda escolha que você faz ou que a gente faz, a gente tem uma consequência. Ela pode ser uma boa consequência ou uma consequência ruim. Mas todas elas, ou todas as consequências que a gente sofre, é para nos educar. Não é porque Deus está bravo ou está nervoso, bravo com a gente, né?
Somos nós que escolhemos e essa escolha vai gerar um fato novo. Um fato novo é uma nova causa. E essa causa, com certeza, ela vai ter um efeito diferente. Educar vem do latim. Educare. E com o prefixo, né? Educare, não é educare, educare. E com o prefixo, né? Estes. Então, educar é você receber coisas e jogar para fora. Quando a gente recebe conceitos, né? Um conceito ou um aprendizado qualquer, esse aprendizado, esse conceito, vai fazer com que a gente muda ou altere alguma coisa no nosso pensamento ou no nosso comportamento. Nós estamos externando o que aprendemos. Então, educar é exatamente isso. Nós fazemos com aqueles que estão ou que são os nossos companheiros, né, uma forma diferente de nos posicionar, porque nós tivemos uma transformação interna. Nós estamos sendo educados. E por que educar? Da progressão espírita dos espíritos, Emmanuel afirma a seguinte, né? Todo espírito foi criado simples e ignorante, com um propósito de aprender. Então, como propósito, propósito divino, nós já somos, né, orientados ou direcionados ao aprendizado. O tempo todo nós estamos aprendendo. Isso é divino, não é uma, vamos dizer assim, uma imposição, né? É uma necessidade. Todos nós estamos aqui reencarnados, porque com certeza nós já tivemos outras encarnações, né? E possivelmente muitas delas, né? Nós estamos aqui hoje para cumprir um plano que foi elaborado no plano espiritual, com a nossa participação ou não, né? Eu acredito que nós já participamos, né, desse nosso momento de hoje, na hora de escolhermos, né, os nossos desafios de agora. É bem provável que a gente já tenha participado disso. Tem muitas encarnações que são compulsórias, né? O espírito recebe a missão de vir, mas de forma compulsória, porque às vezes ele recusa, né, insistentemente em não aceitar a encarnação. Mas eu acho que a gente já está um pouco consciente ou não? Ou seja, a gente não. Hein? Então eu acho que a gente já participou disso. Então tudo que a gente está passando, de certa forma, nós já corroboramos isso no mundo espiritual. E às vezes a gente fica tão, vamos dizer assim, desgostoso com as coisas que acontecem com a gente, não é? Mas a gente esquece que lá atrás nós também fizemos a opção de vivenciar isso agora. Porque nós viemos aqui para poder fazer esse aprendizado. Nós somos hoje uma memória, que a gente podia chamar de um HD, onde nós estamos formatando isso de novo para fazer com que esse novo aprendizado seja útil para a nossa missão aqui. Então a gente vem numa família que possivelmente a gente ajudou a escolher. A gente vem morar num lugar que possivelmente tem todas aquelas necessidades que a gente tem para nos ajudar a lembrar daquilo que precisamos corrigir. Nós temos amigos e trabalho que também são compatíveis com as necessidades que a gente tem para fazer essas formações. Então, esse processo educacional ligado ao plano divino, ele é extremamente importante para fazer com que a gente desenvolva, né, agora uma nova mente ou um novo aprendizado, de tal sorte que nos facilite o entendimento
daquilo que nós viemos fazer. Porque não há um perdão, né, para as nossas faltas passadas. Né? Deus nos dá a oportunidade de corrigir. E isso é uma dádiva extremamente significativa e importante, porque nos permite nos retirar daquela posição de espírito, né, vamos dizer assim, devedor, e vai nos transformando e elevando a nossa moral. À medida que a gente vai, ou que isso vai acontecendo com a gente vai se tornando mais leve e mais, vamos dizer assim, propenso à fraternidade. Né? Nós podemos observar, principalmente, né, as casas espíritas, elas são muito pouco, vamos dizer assim, a fundamentação dela, né, é sempre muito pobre no seu início. Nós estamos até comentando com uma moça hoje, né, que ela falou, você quer fazer uma palestra para a gente lá, mas lá é tão simplesinha, tão pobre. Eu falei, acho que quase todos os centros nasceram mais ou menos assim. Eu não sei como é que foi o Paulo Estevam. Né? Bem simples. Então, os recursos são muito pequenos e a comunidade espírita, eu não estou fazendo apologia a vocês e nem a mim não, viu gente? Porque às vezes a gente gosta de trazer, de certa forma, né, um pouco, por questões de idolatria, vamos dizer assim, a gente acaba achando que a gente é melhor, ou que faz melhor que os outros, ou que a gente é melhor do que ninguém. Não somos não. Mas é o que a gente observa nas casas espíritas, é um movimento no sentido de trazer essa fraternidade, esse acolhimento, e depois de se juntar essas coisas pequenininhas, elas vão crescendo, se transformando. Né? Aqui uma das religiões, se pode chamar de religião, o espiritismo, né? Que mais talvez trabalhe na internet, mas eu já da fraternidade ou dessa capacidade de coesão, seja o centro espírita. Se bem que todas as igrejas hoje estão fazendo isso, né? Mas assim, esse é uma observação, né? Não faz nem parte do que eu estou falando aqui hoje, mas está dentro desse movimento educacional que a gente precisa para poder fazer o nosso reajuste, o nosso resgate das nossas dívidas passadas. Nós falamos já que a escolha, né, do nosso métier, vamos dizer assim, que a gente vive hoje, a gente ajudou a construir, ou ajudou a montar. Né? Então nós temos responsabilidade com relação a isso. Né? E o que é que faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, fundamentos para poder fazer essas escolhas não no plano espiritual. No plano espiritual, a gente tem memórias das nossas encarnações passadas. E lá nos são revelados todos os nossos débitos, né? Todas as correções que a gente precisa fazer, né? Corrigir os nossos vícios, né? Melhorar as nossas virtudes. Né? E uma das coisas que eu anotei aqui os vícios precisam ser corrigidos. Qual a natureza dos nossos débitos, né? Como eles foram construídos, como eles foram adquiridos, né? Com certeza nós temos débitos, né, passado, que talvez ainda não resgatamos, que se nos contasse hoje, né, que nós fizemos isso, a gente talvez até estranharia. Mas podemos ter sido já, em encarnações passadas, assassinos, ladrões, estupradores, tá certo? Não tem dúvida, porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, com as informações que nós já temos, com a educação que nós já recebemos, a gente não é muito confiável ainda, ou vocês são. Né? Eu não sou não. Né? De vez em quando passa, briga comigo lá. Né? Por quê? Porque eu saio da linha. É um comportamento, por exemplo, completamente inesperado,
que ela diz, Wilson do céu, o que você está fazendo, meu amigo? E feliz daquele que tem gente que faz esse tipo de observação. Porque nós só mudamos quando alguém insistentemente diz para nós que a gente está errado. Então, eu sou feliz, né, demais por causa disso. Eu falo para ela, eu falo, Márcia, você me ensina o tempo todo. Você me ajuda a aprender o tempo todo. E ajuda os mentores espirituais, né, dizem que é uma bênção ter alguém que te cobra muito. E também as nossas provas, né, de hoje estão relacionadas com aquilo que a gente já fez. Que tipo de resgate eu posso fazer, que dá para eu fazer para cobrir ou compensar uma determinada falha minha do passado? A gente não precisa pagar na mesma moeda. A gente precisa fazer o bem. Só isso. A gente precisa conviver com os nossos irmãos aqui na Terra da melhor forma possível, com compaixão, com acolhimento, com generosidade. Porque fora da caridade não há salvação. Acho que você falou isso, né? Sim. Então, gente, fora da caridade não há salvação. É a melhor virtude que a gente pode aprimorar para a gente resgatar dentro. Então, dentro do nosso processo educacional, porque todas as virtudes são passíveis de ser aprendidas. Até o amor pode ser aperfeiçoado. Então, essa virtude da caridade, ela vai nos fazer desenvolver um comportamento ou uma educação que permite um comportamento que seja capaz de fazer com que a gente conviva de forma generalizada, sem grandes conflitos, ou com capacidade de gerar ação bondosa diante de fatos que podem parecer simplórios. Mas é preciso de caridade. De certa forma, o que nós estamos aqui hoje para fazer na vida é nos transformarmos no homem de bem, o homem e a mulher de bem. Né? Santo Agostinho, ele escreveu um livro, o Livre-Arbítrio, e nesse livro ele fala muito bem dessa situação, onde ele afirma que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Ora, se o mal não existe, mas a gente tem tanto débito por comportamento inadequado, foi por falta de educação. Não que a gente, né, vamos dizer assim, precisa, ou vamos dizer assim, vamos ficar refém dessa uma dívida que nós não fomos educados no passado. Trabalhadores da última hora é assim. O momento de aprender é agora, de se educar é agora. Portanto, se a gente quer resgatar os nossos débitos passados, nós precisamos nos educar para que a gente possa gerar ações que sejam compatíveis com a caridade. Então, o homem de bem, ele é essa figura, né? É essa proposta de trabalho constante que permite que, no seu desempenho, ele consiga resgatar os débitos de outrora.
motivação para a educação. Né? Todos nós sabemos desse processo, né, de transição planetária, não é isso? Vocês querem estar na Terra, ou será que nós queremos estar na Terra, quando a Terra se transformar num planeta de regeneração? Sim. Será que vale a pena? Ora, gente, planeta de expiação e prova, a Terra não vai ser mais. E possivelmente a nossa última oportunidade de encarnar antes que a Terra se transforme em planeta de regeneração seja essa nossa encarnação. Então, vamos pensar nisso, né? E começar a desenvolver dentro de nós um ambiente que seja propício para que a gente possa estabelecer com os nossos irmãos uma convivência que seja pacífica, né? Que seja generosa, que seja amorosa, que seja de caridade, né? Nós estamos a um passo da transformação da Terra. Já pensou, né? A gente desgarrado dos nossos familiares porque a gente não conseguiu, vamos dizer assim, uma nota suficiente para continuar na Terra, né? E a gente vai ter, depois a gente vai para onde? Para que planeta a gente vai? Existem planetas com expiação e prova, mas há uma série de registros, né? Inclusive de Chico mesmo, onde ele diz que muitos de nós aqui vamos reencarnar em planetas extremamente primitivos. Assim como foi com Capela, né, quando a gente estava aqui, talvez aí na idade lá dos faraós, né, que muitos capelinos vieram para cá. Para eles, né, com certeza, foi muito difícil. Uma vez eu vi uma palestra onde o palestrante, o Dr. Arnaldo, não sei se vocês conhecem, alguém conhece, ele falou o seguinte: gente, podemos não encarnar aqui, mas não importa o lugar que a gente for encarnar, porque Deus vai estar sempre conosco, tá certo? Então, assim, quando a gente fala disso, eu tive cuidado para tomar esse cuidado para que a gente não perca ou não fique desesperado com isso. Deus vai nos acompanhar em qualquer lugar que a gente for. Mas nós estamos com a oportunidade agora de fazer esse trabalho e voltar encarnado numa próxima encarnação, na condição só de que a gente não precise mais de expiação e prova. A gente só precisa regenerar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é muito interessante, tem um estudo que mostra que a probabilidade de uma pessoa nascer é muito pequena. É 1 em 400 trilhões de possibilidades. É muito, mas é 100 milhões de vezes mais difícil do que ganhar na Mega Sena. 100 milhões de vezes, vocês terem uma ideia. A gente imagina que presente que a gente está recebendo encarnado aqui agora. Não é um grande presente? Viver é uma maravilha, gente. Viver é muito bom. Não existe nada, né, do ponto de vista material tão bom quanto está encarnado no corpo. E com uma abrangência tão grande que esse corpo, né,
preparado e produzido para estar exatamente, ou para ser exatamente aquilo que a gente precisa em função das nossas provas, quantidade de aprendizado e a quantidade de possibilidades que a gente tem quando se encara. 100 milhões de vezes mais difícil do que ganhar na Mega Sena. É um número impressionante, não é isso? E para ganhar na Mega Sena é 1 para 50 milhões só. Em 50 milhões de possibilidades, alguém vai ganhar na Mega Sena. E em 400 trilhões de possibilidades, alguém vai nascer. Estamos com um presente bom. Outra questão que eu queria colocar para vocês já ouviram falar, por exemplo, de educar pelo amor ou educar pela dor? Né? Olha, a gente está com a possibilidade de educar pelo amor, não é isso? Estamos, gente. Nós temos condições de sobrevida garantida. Nós temos moradia, nós temos meio de transporte, nós temos escola, nós temos trabalho, nós temos amigos, né? E nós temos um ambiente extremamente rico, cheio de possibilidades, que nos permite essa evolução, porque o nosso propósito é exatamente a educação, é a nossa sabedoria. Então, se a gente trabalhar as nossas questões com amor, a gente não precisa chegar numa encarnação impositiva, onde a gente vai aprender através da dor. Eu estava conversando com uma moça hoje, ela tem um sobrinho que ele teve internado na UTI, acho que quase 1 mês e meio, acho que ele tem 17 anos, ela falou. E ela falou que ele, depois que saiu da UTI, ele mudou completamente. Porque tinha uma maturidade que é uma coisa incrível. E por que essa maturidade acendeu com tanta intensidade? Né? Dores, sofrimentos, medo, né? Receio, insegurança. Então, quando você olha a vida hoje, ele olha a vida hoje, ele olha a vida como o bem realmente maior que nós temos, que é viver. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o arrependimento. Nós fazemos escolhas constantemente. Acertamos sempre? Não. Difícil. É muito difícil. Para você ter uma ideia, a possibilidade de erro nas nossas escolhas é muito maior do que de acerto. Quando a gente observa Thomas Edison, né, que foi o inventor da lâmpada, né, ele errou, né, milhares e milhares de tentativas até que ele conseguiu acertar. Então a gente é a mesma coisa. Nós podemos observar o arrependimento como fundamental para nós quando a gente olha os apóstolos. Porque quando Jesus Cristo, próximo, né, a Jesus Cristo ser crucificado, ele sofreu uma pressão muito grande da sociedade como um todo, né? Ele sabia disso, né, e se permitiu, né, para nos ensinar, né, algo em função da sua morte.
era mais mal informada do que hoje é, ainda mais do que hoje. E o que as autoridades, né, da época queriam? De certa forma, a gente quer o tempo todo o reconhecimento de alguma coisa, não é isso? Os políticos, né, de forma geral, são eleitos pelo nosso voto, né? Isso, de certa forma, dá uma certa, vamos dizer assim, uma verdade, né, mascarada, ou popularmente dita como verdade, né? E eles buscavam exatamente isso, informar a sociedade através dessa pressão e dessa coisa, né, de muita perseguição, de muita crueldade, mostrar que eles estavam certos quando prendesse Jesus para crucificar. E nesse processo eles buscam uma série de recursos, de possibilidades, né? Tanto é que Simão Pedro nega Jesus por 3 vezes. E Judas se vende por 30 moedas de prata. Os dois, né, traíram Jesus, fizeram escolhas, né, que, consequentemente, os desagradaram terrivelmente logo depois. Qual foi a diferença entre os dois? A diferença básica. Simão Pedro, quando percebe o equívoco que ele comete, ele se arrepende, né? Ele se arrepende e busca Jesus. E conecta com Jesus em energia bondosa e é acolhido de novo por Jesus. Judas não se arrepende, Judas entra em desespero, devolve as moedas, mas suicida. Quando Simão Pedro se arrepende e busca Jesus, ele foi de novo recebido como apóstolo e continuou com a possibilidade de fazer outra escolha. Judas não conseguiu. Tanto é que, não sei se vocês já viram isso, quando Jesus desencarna, a primeira missão que Jesus faz é buscar Judas. Ele descreve, né? Chico descreveu isso de uma forma brilhante. Ele estava num local de profundidade, de uma profundeza e de uma dureza e de uma insalubridade e de uma crueldade incrível, que Jesus teve que descer, e a escuridão era imensa, e o ambiente era extremamente terrível. Mas ele foi lá e resgatou Judas. Ele trouxe Judas. Mas isso é no mundo espiritual, né? E nós, com certeza, já tivemos muitos erros, né? Portanto, arrepender-se não é atitude de covardia, é atitude de coragem, porque nos possibilita, a partir do nosso arrependimento, estabelecer de novo novas conexões com aquilo que a gente está intrinsecamente ligado, para poder trabalhar, construir, aprender e desenvolver junto com as pessoas com as quais convivemos. É tão importante arrepender-se quanto perdão. Judas não teve essa possibilidade.
ele teve que esperar uma próxima encarnação para poder resgatar os débitos passados. Esse aqui eu vou ler para vocês, é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte: Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvi-a. No imperativo, viu, gente? Ouvi-a. Ele está dizendo para cada um de nós ouvir a nossa consciência, que ela só dará bons conselhos. Então nós temos, gente, na nossa construção holística de corpo e espírito, a possibilidade de transcender do mundo material até o mundo divino, porque nós temos essa centelha dentro da gente, a centelha de Deus dentro da gente, e essa centelha é que vai desenvolvendo e vai transformando a nossa vida através da educação. Então nós podemos, através dessa relação com Deus íntima, nos orientarmos diante das escolhas que vamos fazer. Vamos buscar escutar o que a nossa consciência está nos dizendo. Aí alguns vão dizer o seguinte: mas eu não aguento, né? Explode. Não sei, o Chico tinha não sei como é que é, se você lembra, você me fala. Parece que era encher a boca de água, não é? Botar água na boca e segurar até passar a vontade de revidar. Era a água da paz que chamou, não era? Água da paz? Muito interessante. E nós temos esse ímpeto mesmo, sabe, de responder com muita rapidez. E não precisa, porque aquilo que vai acontecer depende muito mais da nossa ação do momento do que da nossa demora. Porque se a gente responder ou tomar uma atitude imediata que a nossa consciência não aprova, a gente vai ter que chegar no caminho de Simão Pedro. Nós vamos ter que arrepender. E para a gente arrepender menos, vamos ouvir a nossa consciência. Eu agradeço muito a vocês, tá? E eu peço desculpa de novo, porque eu esqueci mesmo, gente. Mas acredito que o microfone ajudou, e vocês entenderam a mensagem que eu busquei trazer hoje. De coração, muito obrigado. Deus abençoe vocês e vamos ouvir a nossa consciência. Que a luz divina esteja sempre conosco. Obrigada.